share também na história. Share screen. Por que o share screen sumiu? Ah, já está? Esperem, isso já está. O PDF está visível. E, gente, o ano está indo embora, 30 de outubro já. Que coisa. Então, o programa para o resto do curso é se familiarizar com aplicações variadas da fórmula de Bott, sem preocupação mais em dar demonstrações mais completas do que a gente já fez. Então, a gente tem um lado esquerdo, que é uma solução de um problema geométrico que envolve um polinômio nas classes de Stern de fibrados vetoriais equivariantes, e se expressa pelo lado direito, que usa o mesmo polinômio, só que agora as classes Stern vão ser classes Stern equivariantes. Na prática, isso significa calcular números que têm a ver com as raízes de Stern em equivariante. No fim das contas, aparece para cada ponto fixo uma certa fração, e a soma dessas frações magicamente dá a resposta do lado esquerdo, que muitas vezes é impossível obter sem essa tecnologia. Então, a situação geral que a gente vai repetir aqui em vários exemplos é que a gente começa com duas variedades, x e y. Aí pega uma correspondência. Então, Z dá condições para ter um x e um y. Na prática, a primeira projeção vai ser bem comportada, vai ser tipo um fibrado. Tá? Pega um exemplo bem simples. X são retas, Y são superfícies cúbicas. A relação é o quê? Reta dentro são os pares em que a reta está dentro da superfície. Quando você projeta para a reta, você está olhando o quê? Você fixa uma reta, está perguntando pelas equações de grau 3 que se anulam nessa reta. Então, se a reta tem a equação x igual a y igual a zero, você faz a x mais by, com a e b lineares arbitrárias, isso dá uma fibração. Então, nesse sentido, o z para x é bem comportada. Mas o objeto de interesse, em geral, é o quê? Você está forçando o que, às vezes, não acontece sempre. Você está forçando que um membro de y contenha um membro de x. E a gente quer saber informações sobre a imagem da outra projeção, agora em y. Então, a gente quer descrever moralmente, contar, que a gente vai estar mais interessado aqui, os membros da família Y que satisfazem Z. Nesse caso específico, uma superfície cúbica e uma reta, toda a superfície cúbica aparece. Tá? E a geral, melhor dizendo, a não singular, contém só um número finito, e esse número finito a gente pode calcular, como vai recalcular hoje aqui, se assim vocês desejarem, usando Bott, por exemplo. Então, só para mudar um pouco o astral, não ficar repetindo as mesmas coisas, deixa eu começar com um caso folheado. Tá? Quer dizer, folheações, no caso mais simples, é fazer EDO com figurinhas. É isso, professor? Por aí. Né? Então, tem folheações holomorfas, que são as que interessam a gente aqui. As de dimensão 1, em P3, grosso modo, uma receita polinomial para cada ponto você traçar uma reta, uma direção. Não tem setinha, porque em dinâmica complexa, digamos assim,
você não tem passado e futuro. Você tem a trajetória, é aquele todo que está lá. É uma folha. Não precisa nem ser algébrica. Então, você começa querendo fazer isso. Para cada ponto, você arruma uma receita polinomial para escolher uma direção a esse ponto. Direção significa concretamente o quê? Você tem o espaço tangente do ponto, você projetiviza. Uma direção, por definição, é um elemento da projetivização do espaço tangente. Você está interessado só, não é, como diz ele, de sentido nem nada, é só na direção, porque são os múltiplos não nulos de um vetor não nulo. Então, essa figurinha aqui. Então, um ponto, você dá uma receita polinomial para traçar uma direção, não é uma seta, é uma direção. A receita típica, você pode imaginar que é dada pela escolha de 4 polinômios homogêneos do mesmo grau. Então, em P3, para traçar uma reta passando por esse ponto, basta dizer um segundo ponto que esteja na mesma reta. Para esse ponto, se você tiver um segundo ponto, você liga, está lá uma receita polinomial para dar uma direção por cada ponto. Bom, tem aquela história do x e y, né? X, y, z. Isso aqui é os y que satisfazem x. Então, no contexto de foliações, eu vou estar com a foliação de dimensão 1 e a imposição geométrica que eu vou fazer vai se expressar por uma foliação de codimensão 1. Então, eu tenho um bocado de direçõezinhas assim, tem um bocado de planos espalhados, distribuídos, e a condição é que um encaixe no outro. Tá? Que a direção viva dentro daquele plano, passando pelo mesmo ponto. Certo? Essa aqui é a heurística do que eu vou querer fazer. Então, primeiro, a noção de distribuição, essa figurinha, por cada ponto você marca, traça um plano. Você queria que os coeficientes da equação do plano variam polinomialmente, algebricamente. Então, por exemplo, se a gente insistir que os coeficientes sejam de grau 1, isso aqui a gente chama de distribuição de grau 0. Quer dizer, o que se chama grau de uma distribuição, infelizmente, não é o número, não é o grau dos coeficientes. É uma condição geométrica que atende pelo número de grau, que é o número de tangências. Isso é uma coisa já, como é que se diz, já clássica, pacificada. Não sou eu que vou mudar a definição. Então, quando você exigir que os coeficientes da equação do plano sejam de grau 1, vocês vão perceber de imediato que apareceu uma relação polinomial. Tá? Por isso que eu chamei aqui a tribo cisegética. Você pegar as coordenadas de P3, x0, x1, x2, x3, e as nossas distribuições vão ser dadas por relações entre x0, x1, x2, x3. Você vai querer que 1 a 0, x0, mais a1, x1, mais a 2, x2, mais a 3, x3 seja igual a 0. Quer dizer, vai querer relações AIs para as coordenadas homogêneas x. E no caso específico, que vai ocupar a maior parte da aula de hoje, tá? Eu vou querer coeficientes de grau 1. Então, no caso mais banal, você pega x0, x1, x2, x3, faz x1 vezes x0, menos x0 vezes x1 e zero o resto. Está aí uma relação. Isso é uma sísige. E a gente vai ver em instantes que isso é especificado por uma matriz antissimétrica 4x4. O que está por trás aqui, em geral, lembrando, tem x0, x1, x2, x3, aí você põe um A0, x0, mais A1, x1, mais A2, x2, mais A3, x3 igual a 0. Se esses A's forem lineares, homogêneos lineares, essa relação implica que a matriz jacobiana desses AI, desses J, DAI,
deste J vai ser uma matriz antissimétrica. Tá? Vai ver isso em instantes. Essas matrizes antissimétricas de tamanho 4x4 só podem ter, só interessam as não nulas, tá? Só vem em dois sabores, ou posto 2 ou posto 4. A matriz antissimétrica tem essa história, né? Em dimensão ímpar, nunca é invertível. Em dimensão par, você vai ter posto 2, 4, 6, 8, até o máximo. Você pode ter posto máximo. Isso é tipo... Mas nunca se vê isso em aulas lineares. Em aulas lineares se vê a lei de inércia para simétricas, né? Mas não se vê antissimétrica, que tem as coisas bonitinhas também. Então, essas de posto máximo são distribuições de contato. É um nome que eu aprendi também. Aí você diz que a minha foliação ela é gendriana, então está aqui. Né? Dimensão 1, cada ponto uma reta, aí você tem dimensão 2, uma certa distribuição de planos, e você quer que uma encaixe na outra. Você diz que o campo, quer dizer, a distribuição, o campo vetorial é gendriano quando é tangente a alguma distribuição de contato. A distribuição de contato não está fixa. Está aqui, figura, está aqui outra figura, você quer encaixar. Não é integrado, justamente. Não falei foliação, falei distribuição. Me ensinaram isso. E não só, quer dizer, ali você viu que tem dois postos possíveis, eu mencionei. Naquela matriz antissimétrica que aparece, pode vir com posto 2 ou com posto 4. E de posto 2 é integrável. Você vê a figurinha aqui. A de posto 4 aqui não é. Então, o probleminha que a gente gostaria de resolver, e se resolve usando, eu não sei fazer de outra maneira, fórmula de Bott, é calcular o grau das foliações de dimensão legendrianas como função do grau dessa foliação. Então, você tem essa foliação de dimensão 1 e um certo grau D, colocar, você impõe a condição de ser tangente a alguma distribuição de contato e se impõe uma condição na coleção das foliações. Aquela história do XYZ que estava em amarelo no começo da aula. Aí você quer saber quais são os Y que são tangentes a algum X. Tá? E as respostas são dadas pelo que a gente chamou de brincadeira o polinômio de Atos. Atos é o filho do Maurício Correia. Isso aqui foi uma brincadeira que a gente começou a fazer uns anos atrás. Ele já está bem maior do que isso. Mas dá um polinômio. Dá um polinômio. Você vai ver como é que calcula. Isso aqui é o grau da subvariedade de campos legendrianos em P3 de grau D. Você tem o espaço das foliações de dimensão 1 e grau D em P3, daqui a pouco a gente vai ver explicitamente que espaço projetivo é esse, e dentro dele vai querer dizer qual é a dimensão e o grau das legendrianas. Então, tabelinha. 2, 3, isso aqui até 17. Isso aqui não está tão aleatório. Então, um bocado de cálculo separado, porque eu só sei fazer cálculo separado, mas a gente tem um argumento a priori que garante que a resposta vai ser polinomial de grau menor ou igual que 17 é bastante para fazer interpolação. Tá? Então, isso aqui sai por interpolação, calculando explicitamente para 2, para 3, até 17. Isso aqui são 16 valores, sabendo a priori que o grau vai se encaixar aí. Aqui o grau está quanto? 8, mais 3, 11, mais 4, 15. Tá? 15. Se você já sabia a priori que era isso, basta interpolar com 16 valores, porque o polinômio de grau 15
ele está determinado por 16 valores. Que brincadeira é essa? E a dimensão da família é esse binomial aqui também. Vocês vão reconhecer como uma condição tipo polinômio de Hilbert, tá? O que aparece na montagem da história. Aqui é zero. É zero. São coeficientes de grau 1. Por alguma mágica, isso significa que o grau da distribuição é zero. E também vai dar para ver pela descrição geométrica da distribuição, dessa distribuição, que o grau é zero. Quer dizer, não tem tangência. Você pega uma reta geral, não tem tangência. É porque o grau de uma distribuição em geral é o número de tangências para uma coisa de dimensão complementar, da dimensão adequada. Algo assim. Espero. Pelo menos é essa a definição que a gente está usando aqui. Então, isso aqui eu fui pescar uma frase do Kleiman, no artigo de divulgação que ele escreveu sobre Bertini. Bertini eram condições para genericidade. Sei lá, genérico é assim, assim, assado. Tá? Pega o complementar do genérico, diz alguma coisa específica sobre ele. Então eu estou naquela medida zero. Não estou no genérico, estou na medida zero. Tá? Essa aqui é a filosofia, entre aspas, aqui. Então, parte da motivação tem um bocado de artigos do Maurício, com Marco Jardim, com Simone Marchese, né? Com Alain também, tem coisas muito interessantes. Você deve estar sabendo todos, né? O Alain ganhou uma posição lá em Recife, no último concurso. Então, a intenção desses trabalhos aqui, em geral, é começar uma classificação de distribuições, não necessariamente integráveis, de grau pequeno, mostrando que, muitas vezes, a distribuição é controlada pelo que ela tem como lugar singular. Quer dizer, é um pouco manifestação de uma coisa mais clássica, né? Quer dizer, parece que para foliações no plano, já, acho que tem trabalhos do Carnicer, não lembro mais quem, que mostram que foliações no plano, com algumas condições, são completamente caracterizadas pelas singularidades. É uma coisa semelhante aqui, feita para distribuições de codimensão arbitrária. Estou definindo uma distribuição por planos. A regra da distribuição é por essa reta fixa. E aqui está um ponto. Vou usar essa reta fixa para definir um plano passando pelo ponto. E na hora que eu fiz esse movimento, está todo mundo enxergando, né? Você tem uma reta fixa, um ponto variando. Para cada posição do ponto, você tem um plano bem definido, exceto se você fizer sacanagem, fazer o ponto bater em cima da reta. Aí você vê também, na prática, aparecendo a singularidade da distribuição. Né? Outro ponto, outro plano. Você mudou a reta, tem outra distribuição. Você poderia até fazer a brincadeira de pegar duas distribuições desse tipo e olhar para as interseções
Aí vai dar uma distribuição de dimensão 1. Né? Um plano passando por um ponto, outro plano passando pelo mesmo ponto, aparece uma distribuição no caso, uma foliação de dimensão 1. Essas aqui são distribuições dadas por feixes de planos. Que, do ponto de vista algébrico, corresponde a uma forma integrável, o dv menos vdu, onde o e v são lineares. Tá? O e v você pode pensar como equações do plano da reta. Perdão, equações da reta. U igual a v igual a zero é a reta. A forma diferencial u dv menos vdu é a regra que você usa para definir o plano. É o gradiente do plano, digamos assim, de certa forma. Começar pelo ponto. Isso aqui é uma distribuição típica que a gente vai estar querendo calcular o impacto nos campos polinomiais que são tangentes a ela. Mas essa não é a fera ainda. A fera é que vai ser definida daqui a pouco. Então, né, essa outra receita. Tem uma receita, eu vou dar outra receita muito mais sofisticada, que acho que vários de vocês já viram. Isso é uma exposição que eu já dei ano passado ou retrasado. Mas é tão bonitinha que eu adoro repetir, e até porque vai ser uma ilustração bacana para a bota. Você pega um ponto agora com coordenadas afins, que é mais fácil explicar. E daí eu dou a equação de um plano que usa essas coordenadas desse ponto. Faz y menos y0 igual a z0 x menos x0z. Você pedir a qualquer criança, me dá a equação de um plano que passa por esse ponto, sem pôr mais nada, está aí. Você alterna os sinais dos coeficientes para zerar. Tá? Isso aqui é um mero algebrismo por enquanto, mas tem geometria por trás. Para mim, sempre surpreende. Então, para cada ponto, eu faço associar um plano que contém o dado ponto. Isso fornece o que se chama a null correlation. Correlation, em geral, é uma regra que você, para cada ponto, associa um hiperplano. Um mapa, digamos, de PN no PN dual. Isso acho que é o que classicamente se chama de correlation. E null correlation é quando o hiperplano associado passa pelo ponto, que em geral não precisa. Tá? Eu tenho regras, eu tenho regras que você pode definir, você vê que não passa. Por exemplo, no plano fixo uma cônica, e a regra é a seguinte: você, por cada ponto, traça as duas tangentes, com isso você marcou 2 pontos, aí está uma reta. Então, esse ponto eu associo essa reta, isso está bem definido para quase todo ponto. Fixada a cônica. Só que essa não é uma null correlation, porque a reta produzida não passa pelo ponto. Aqui é uma null correlation. Okay? Você pode projetivizar e dar essa coisa aqui, que para as mentes simpléticas já está claro onde que a gente está chegando. Está insinuada uma fórmula assim, dita simplética aí, em C4. Essa coisa assim com sinais alternando. Você vê que tem uma bilinear assimétrica aqui, né? Antissimétrica aqui. Do nada. Você pegou apenas uma fórmula que é mais ou menos óbvia, se você não parar para pensar. O primeiro exemplo que vem à mente de um plano passando por um ponto é essa aqui. O incrível é que esse algebrismo todo que está aqui, você poderia fazer tudo sintético. Tá? Quem já viu rever? Quem nunca viu, delicie-se, que é delicioso, realmente. É uma Twisted Cube. Tinha que aparecer, né? Na aula de exemplos, exercícios e coisa e tal, tem que aparecer a Twisted Cube. Aí você faz o seguinte.
Marca 3 pontos no Twisted Cube. Aí você tem um plano. Não vou usar ele agora, não. Você primeiro pega um ponto azul no espaço e pede para os hiperplanos, para os planos que passam por esse ponto, e são osculadores a Twisted Cube. Concretamente significa o quê? Só escrever a equação geral desse ponto, vai escrever a equação geral de um plano que passa por esse ponto, vai substituir XYZ por TT2, T3, e você vai achar as interseções da Twisted Cube com esse plano. Você vai querer que as 3 raízes da equação do terceiro grau que você obtém coincidam tudo numa só, seja uma raiz tripla. Tá? É essa condição geométrica que eu estou pedindo. E é uma continha que você faz, vê que quando você fixa o ponto, a Twisted Cube está fixada. Se você pedir os osculadores da curva passando por esse ponto, são 3. São 3 osculadores. Cada um ponto. Aí você traça o plano gerado pelos 3 pontos de osculação. E a correspondência é, para o ponto azul, você associa o plano vermelho. O plano vermelho é o gerado por esses 3 pontos. E não é claro nem a pau que isso seja null correlation. Não tem porquê. Uma página depois, esse plano vermelho passa pelo ponto azul. Não passa. É um exercício com funções simétricas elementares. É coeficiente na lugar. Cada um deve tentar fazer. Eu dei a regra para formar o ponto P. O ponto P é gerado pelos 3 pontos de osculação. Tá? Esse triangulinho aqui vermelho. Isso vai passar de volta pelo ponto P. E, reciprocamente, você começar com um plano, você vai ter 3 pontos de interseção. Aí você pega os osculadores em cada um desses 3 pontos. São 3 planos. Eles se cortam exatamente num ponto que vai estar sobre o plano original da. Quer dizer, você vai e volta. Aqui eu copiei e colei. Um paper dessa figura, lado do Tesla, Tesla é o cara da corrente alternada, ele é outro cara da corrente alternada, é formado no MIT e foi um dos fundadores da GE, General Electric. Mas ele gostava de matemática, aí participou de um encontro, disse, olha, gente, olha o que eu sei fazer. É o Charles Steinmetz, 1923. Não, quer dizer, isso é quando ele morreu, perdão. Isso aqui é um paper de 1891. Então, a gente aprendeu uma correlação nula. Passa ponto, usando uma Twisted Cube como regra de definição do plano. Só para repetir. E quem quiser ver detalhes, se tiver preguiça de fazer as contas com funções simétricas, está aqui a referência, que é esse livro do Semple e Nibon. Você está lembrar? Eu adoro essa frase do Calvino. Esse aqui é um clássico. Então, vamos lembrar agora formalmente o que é uma foliação de dimensão 1. Você tem aqui a base,
x1 dx4, aí você pega aí o campo, que é a combinação desses vetores, com coeficientes polinomiais homogêneos e de mesmo grau D. Para cada ponto P, você pode pensar que você está ligando P a φ de P. Pensar que a regra é essa. A reta não vai estar definida quando, ao formar essa matriz 2 por 4, o posto for menor que for posto 1, né? Certo? Quer dizer, você está com um ponto aqui, está com outro ponto lá, você vai ter uma reta bem definida, desde que esses dois pontos não sejam proporcionais. Proporcionalidade ou não é ver o posto dessa matriz 2 por 4, feito em coordenadas homogêneas. Esses são os pontos singulares da foliação. Agora, veja que nessa regra aqui de produzir o P de x, se você trocar o P por um múltiplo do que a gente chama de campo radial, então você troca P1 de x, P4 de x, etc., por ele mais um múltiplo Q de x1, etc., o mesmo Q vezes x4. Veja que essas duas matrizes têm o mesmo espaço-linha, né? Se fizer a eliminação gaussiana, você obtém essa aqui de volta. Então, você tem a mesma reta. Você pode até pensar que o que eu estou fazendo aqui é pegando essa matriz 2 por 4 e estou calculando os menores 2 por 2, que são as coordenadas de Plunker da reta. Okay? Essas coordenadas de Plunker não se alteram se você trocar o P de x por P de x mais Q vezes o radial. Tá claro, os determinantes são os mesmos. Certo? O espaço oficial de foliações é esse espaço projetivo. Esse SD tensor S1 dual está por conta das combinações lineares desses dx1, etc., dx4, com coeficientes arbitrários. Mas você pode passar o quociente pelos múltiplos do radial, porque isso aí define a mesma foliação, define a mesma reta por cada ponto. Okay? Então, é a projetização desse espaço quociente que constitui o espaço de foliações de dimensão 1 e grau D. S é o espaço vetorial dos polômios de grau D. S1 dual, a base D, 1 de x1, etc., de 1 de x4. O N mais 1 é a dimensão vetorial desse quociente aqui. O meu numerador tem essa dimensão. O denominador tem essa dimensão. Isso aqui, o FD, espaço projetivo de dimensão, esse binomial menos 1. Então, a gente quer explorar a geometria desse P na N que apareceu aqui. Esse é o ambiente onde a gente vai impor condições e querer calcular dimensão e grau. Então, como eu mencionei no começo, Bertini, coisas abertos densos, genérico, etc., você pode chegar a querer investigar o possivelmente fechado desarístico complementar. Essa coisa genérica aqui podia estar uma coisa que não fosse aberto, né? Fosse só denso, não fosse aberto. O exemplo favorito é esse trabalho do Collier, Jorge Vitória. Né? Então, propriedades muito gerais de foliações. A foliação muito geral só admite subconjunto algébrico variante de dimensão zero. O muito geral aqui é aquela história de que você não pega só complementar de um fechado próprio, não.
Você pega interseções dessas coisas ou em quantidade enumerável. Aquela coisa, como é que é o nome disso aí? Não sei que categoria. Tem os nomes de topologia geral que eu já esqueci. Então, muito geral aqui significa isso. Complementar de uma união enumerável de subvariedades próprias. É muito apropriado que um resultado, digamos assim, fundacional como esse tenha aparecido no Kreller, que é o jornal mais chique, né? No sentido que é o mais antigo continuamente, né? Sem interrupção. Aí tem indústria, essa dimensão de grau de famílias mais ou menos interessantes. Vamos ver os casos específicos. Então, a foliação geral já tem esse resultado do auditório do Collier, que generaliza do Zhonulu, não é? Sabe-se que a foliação geral de grau maior que 1 não admite folhas algébricas. Mas você pode chegar e exigir, olha, eu quero que tais e tais curvas de tais e tais tipos sejam folhas dessa foliação. O que é que você pode dizer sobre a foliação? Não vai ser geral, vai formar um fechado próprio, e você pode se perguntar qual é o grau e qual é a dimensão. Isso é interessante. É tão interessante que Vivi fez um trabalho muito bacana. Saiu num volume dedicado ao Volmer, 2011. Outra coisa é que você pega uma foliação de dimensão 1, em PN, sabe-se, para geral, quais são as singularidades, que a gente está com a seção do fibrado tangente torcido, né? Pega o TPN tensorizado por um OD, as foliações são seções, que isso aí não nulas, aquele quociente que aparece lá é o H0 desse feixe, aquele quociente que a gente calculou a dimensão em instantes, é isso. E sabe-se que para a seção geral vão existir tantos zeros quanto for o grau da classe Cherny-Top. A classe Cherny-Top desse fibrado é essa aqui. Essa aqui é a classe Cherny-Top do tangente de PN torcido, acho que por D-1. Tem sempre a confusão. Para a fórmula ficar bonitinho, acho que você tem que pegar D-1, que é o que dá foliações de grau D. Então, a genérica vai ter esse tanto aqui de pontos singulares distintos. Aí você pode chegar e querer que não sejam tão distintos. Isso define fechados. A conta desse D3 mais D2 mais D mais 1, quem tiver curiosidade, está aqui os comandos em Maple que produz a fórmula. Então, com singularidades degeneradas, também Vivi fez um trabalho muito bacana, agora em 2013. Aqui eram essencialmente foliações no plano, né? Ou tinha dimensão maior também, não lembro. No plano, né? Então, aqui a gente viu exemplos em que, em vez de você pegar o cara geral, você pega um cara especial. Então, a especialidade da casa para o dia de hoje não seja legendrianos. São as tangentes ou alguma distribuição de contato.
Quer dizer, na verdade, o caso que ele vai tratar aqui tem graça em qualquer P ímpar. Tá? Só que as contas já para P5, se Nivaldo não me socorrer, eu não sei fazer. Quer dizer, não é nem que não saiba fazer, demora mais tempo do que o resto de vida que eu tenho. E ele tem uma maneira de calcular essas coisas aí que faz ficar instantâneo. E aquela descrição de numérica fica possível, ela funciona por esse modo. Aquela descrição geométrica. Sim. Sim. Especial. A gente vai tratar dela também. Ela funciona no curva nacional normal. Em dimensão ímpar, você quer dizer? Sim, sim, sim. Sim, porque aquelas coisas mentais, coisas da pele funciona. Quer dizer, a osciladora estrita, que está aparecendo, você está pegando os planos osciladores tangentes, né? É a mesma conta que a gente fez aqui. Isso. A dual estrita de uma racional normal é, de novo, uma racional normal. No espaço dual. Então, você viu esse exemplo aqui, que é o no correlation? Que pode se reexprimir olhando para essa forma diferencial, com coeficientes lineares e esses sinais alternando aqui, que é para dar aqueles cancelamentos e passar pelo ponto. Então, está aqui um exemplo de um campo em P3, que, se você fizer as contas, vai ser tangente a essa distribuição de codimensão. Você pode pensar que o ômega zero está definindo um funcional linear aqui, né, de forma diferencial, um funcional no espaço tangente. O plano tangente corresponde ao núcleo dessa forma desse funcional linear. Quer dizer, o espaço tangente do plano tangente. Quer dizer, enfim. Esse núcleo que aparece aqui de dimensão 2 é o espaço tangente do plano tangente. No ponto. Né? Que você pega uma distribuição de planos, o espaço tangente de um plano é o espaço de dimensão 2, que é o núcleo desse funcional aqui. Então, essa forma diferencial aqui, com essas alternâncias aqui do jeito que está, a gente já vai ver, isso aqui varia na família de dimensão vetorial, da família de dimensão vetorial 6, que vai corresponder àquelas matrizes antissimétricas 4x4. É 0 na diagonal, aí você tem 3 mais 2, 5, mais 1, 6. A dimensão do espaço daquelas matrizes. Dimensão transitiva 5. Então, em geral, você pega uma forma, em princípio em C4, não disse nada aqui, dx1, dx2, dx3, dx4, em princípio são diferenciais em C4, mas você quer olhar em P3. Isso aqui baixa ao P3 exatamente quando esses coeficientes são polinômios homogêneos de mesmo grau e satisfazem essa relação de Syzygy, que pode ser lida dizendo que essa forma diferencial contrai o campo radial, né? Aquele x1, dx1, x2, dx2, x3, né? É o campo radial. Aí você tem essa forma diferencial, você quer que ela anule o campo radial. O que é que vai acontecer quando você passa para o P3 quociente? Então, os A's que aparecem aqui são Syzygies do X.
Uma definição. Então, aqui um exemplo de uma síntese, menos x4, x1 mais x1, x4 dá zero. E a síntese geral dessa sequência regular, quer dizer, quando você tem uma sequência regular no contexto bem super geral, as síntese são todas conhecidas, são todas controladas, tem aquele complexo de Koszul. A gente está olhando só o começo dele aqui. Então, a síntese é combinação dessas síntese básicas que eu delineei aqui. Então, você tem x2 menos x1, x3 menos x1, até x4 menos x3, você tem 6 relações de Koszul, como se chama. Tá? Essas 6 básicas aí. No caso da uniforme de contato, de novo, é uma soma de AI vezes xi, grau de AI igual a 1. De novo, isso aqui tem que ser 0. Você pega uma síntese geral. Então, ela se escreve como combinação dessas sínteses básicas. Aí aparecem coeficientes que formam a matriz antissimétrica. Esses alfa e j aqui. Então, dada forma diferencial com coeficientes de grau 1, ela corresponde naturalmente a essa matriz antissimétrica, obtida coletando os coeficientes da combinação, que ainda pode ser interpretada como um bivetor em um EDS 2 S1. Vou explicar com detalhes em instantes. Então, está aqui a essa matriz 4x4, você tem associada a forma diferencial do tipo que vai definir a forma de contato. E você pode reescrever isso aqui dessa forma, com combinação de bivetores. Tá? Isso aqui eu estou fazendo setinhas assim, para dizer que está por trás aqui, são isomorfismos clássicos de álgebra linear. Tá? Você diz que isso é uma forma de contato quando o determinante é diferente de zero. Forma normal para matrizes antissimétricas 4x4 só dá 2 possibilidades. Ou é posto 2, ou é posto completo. Posto 4. Na órbita fechada para ação natural do GL ou PGL4, tá? Você tem 2 órbitas, uma para 2x2, quer dizer, para posto 2, outra para não singular, posto 4. Essa aqui é a distribuição que a gente fez aquela figurinha fixada uma reta. E na hora que você escreve um EDS 2 S1, você sabe que vai rolar uma grassmanniana. Então está aparecendo a grassmanniana aí, de brinde para vocês. Quer dizer, o lugar singular dessa uniforme aqui é essa reta aqui. E essa outra tem essa descrição geométrica que é bastante inusitada. Muito não esperada. Então, P5 passa as distribuições de grau 0. E a gente vai pegar uma forma diferencial desse tipo, quer dizer, que são coeficientes de grau 1. Aparece uma matriz antissimétrica, aparece um bivetor. Vai pensar nisso tudo como espaço projetivo, que é a projetivização desse EDS 2 de S1, que é onde mora a grassmanniana. Né? Coordenadas de Klucker vêm parar aqui. São exatamente os bivetores indecomponíveis. Ao contrário, são os decomponíveis. Está escrevendo como V1, o EDS V2. Está decompondo. Tá? As grassmannianas são os decomponíveis. Os que são combinação de pelo menos 2 são indecomponíveis. Tem 2 órbitas, como eu já falei.
Então, uma continha para você fazer para casa é olhar que aquela no correlation corresponde a posto 4. Só calcular a matriz. Ok? Vai ver que dá posto 4. E as de posto 2 corresponde à distribuição de planos daquela figurinha, pegar a reta fixa e gerar o plano acrescentando. Então, esse P5 é o X daquela questão em amarelo, logo lá no começo, lembra? O X, o Y, Z. Tá? Então, aqui vivem os animais que vão impor condições sobre os campos vetoriais que você vai batizar de legendrianos. Tá? Esse é o X da questão, o Y são os campos, e o Z é exigir que o X da questão, que é a forma diferencial, contraia esse campo aqui, anule esse campo. Tá? Então, o XYZ daquele começo está mais ou menos explicado aqui nessa transparência. Quer dizer, em primeira aproximação, você vai e define assodadamente Z como os pares em que o ômega anula φ. Você pode fazer isso, não é proibido. Essa aqui não vai ser muito bonitinho, porque tem um pulo de posto. Se você fixar ômega, os φs que satisfazem isso não vai dar uma fibração. Porque o ômega cai o posto. Tem aquelas fórmulas também que vêm desse plano. Exatamente. Desse meio. Exatamente. Aí a fibra aumenta. Então, a gente começa pensando nessa aqui, para ter uma coisa decente que corresponde à geometria mais rica, esse aqui é só em primeira aproximação. Você deve fazer mesmo. Então, já expliquei que isso aqui não vai ser uma fibração. Está aqui explicitamente calculado o núcleo no caso de posto 2. Então, aparece uma dimensão aqui que você pode calcular. Tá? E a do no correlation, que é a forma de contato, o núcleo é núcleo de um mapa sobrejetivo. Quer dizer, o que eu estou dizendo é que se substituir aqui dx1, dx2, dx3, dx4 por coisas lineares arbitrárias, vai sobre. Eu falei lineares, mas não é lineares. São campos de grau D, são coisas de grau D. Tá? Você vai obter qualquer polinômio de grau D mais 1. Então, se isso vai sobre, eu sei quem é a dimensão do núcleo. Tá? E é bem menor do que a que aparece aqui. Certo? Então, a coisa correta para fazer é você olhar para a órbita aberta e pegar a aderência. É isso que a gente vai fazer. A gente está pegando um campo, contraindo com essa forma diferencial. Os AI são de grau 1. Quando você faz essa contração, isso aqui dá um polinômio de grau D mais 1. E esse mapa que eu chamei de tal barra D é sobrejetivo fora da grassmanniana, que está aí esperando ser chamada para trabalhar. A grassmanniana aqui tem que ser chamada de Pfaffiana, porque no contexto são Pfafs que aparecem. Isso. Então,
Se você pegar uma forma de contato, a dimensão do núcleo, você faz o teorema do núcleo da imagem, você calcula, dá isso aqui, você fica com uma fibração bacaninha. Então, você tem o P5, onde os ômegas vivem. Dentro do P5 tem uma quádrica de Plücker, que é a grassmanniana. Okay? No aberto complementar, a gente vai ter aquelas formas que a gente chama de formas de contato, que definem os campos lagrangianos. Então, você está pegando o núcleo desse mapa aqui, essas são as lagrangianas. Isso aqui é um subfibrado sobre o aberto, porque quando o estipulo deixa de ser fibrado. Mas aí tem essa história. Quando a gente tem, em álgebra comutativa, um módulo sobre um anel descente, tá? Que tem ideal de fitting do tamanho aproximado principal, esse módulo, na verdade, vai ser livre. Quer dizer, se tiver um fibrado vetorial complementar de uma hipersuperfície, as chances de que ele se estenda para a hipersuperfície são enormes. É quase 100% certo. Eu diria que é 100% certo. Tem um lance de ideais de fitting na história. Então, sistema. Então, situação que a gente tem um mapa cujo posto cai exatamente ao longo de uma hipersuperfície. Se você pensar em termos de mapas para a grassmanniana adequada, tá? Pensa que você tem, matricialmente, sei lá, você está com a matriz que está lhe dando uma família de subespaços, digamos, o gerado pelas colunas, ou gerado pelas linhas, sei lá. Então, você está com o mapa para a grassmanniana. Tá? Um mapa racional, em princípio. Tá? Se você mergulhar por Plücker, essa grassmanniana, você está pegando aquela matriz que estava gerando os subespaços, fibra a fibra, e vai calcular menores, tanto por tanto. É isso que Plücker faz. Tá? Então, se o ideal gerado por esses menores for principal, não divisor de zero, o mapa que você completou para o projetivo se estende, você cancela aquele fator comum, você fica com morfismo em todos os pontos. Entenderam mais ou menos a ideia de porque é que a coisa se estende? Vou te repetir, pega uma matriz, a coeficiente manual de polinômio, sei lá, se você quiser que faça sentido, e o mapa que você tem sobre o espectro, sobre uma variedade, tá? Associa a essa matriz em cada ponto o subespaço gerado pelas linhas da matriz. Isso vai ter um posto genérico que a gente está supondo que é sei lá o quê. Tem que ter um posto genérico, vai cair racionalmente dentro de um grassmanniano. Você compõe com Plücker. Então, o mapa da gente agora é o seguinte: você tem aquela matriz, está calculando os menores tanto por tanto, tá? Calculando a imagem lá no PN. Se esses menores tanto por tanto geram um ideal principal, que é um não divisor de zero, você pode fatorar fora. Você fica com o morfismo definido para o projetivo e, consequentemente, ele se estendeu para você vai ter, no complementar do aberto, você vai ter uma coisa bem definida também. Não sei explicar muito melhor do que isso, não. Mas eu posso repetir muitas vezes, até
fica razoável. Então, quando um fitting, isso aí você pode ver no Eisenbach. Tá? O Eisenbach é commutativa, se olhar para a ideia de fitting, tem condições que garantem liberdade quando os ideias de fitting do tamanho apropriado são não divisores de zero. Certo? Está aqui o mapa. A imagem vai ser um subfeixo, que é localmente livre, mas não é assim lido, e até de mesmo posto. Como subfeixo, isso aqui tem o mesmo posto. Tá? Genericamente, isso aqui é uma sobrejeção. Esse aqui é o espaço de foliações. O que a gente está querendo é, no espaço de foliações, a imagem da projetivização daquelas que são contraídas pelas formas de contato. Esse LD aqui. A gente está numa situação que a gente já mencionou aqui outro dia, né? Você tem um fibrado projetivo trivial, que é a projetivização de um certo espaço vetorial, e dentro dele tem um subfibrado projetivo, esse P de LD aqui. Você quer saber o grau da imagem dessa projeção. O grau da imagem aqui pode ser calculada usando teoria de interseção. Você vai intersectar com a classe hiperplana de FD em número igual à dimensão desse LD. A conta, em vez de fazer aqui, você traz lá para cima. Você vai estar com zero ciclo aqui. Em vez de fazer as contas aqui, você faz pela outra projeção. Quando você faz pela outra projeção, aparecem classes de Segre. Você calcula essas classes de Segre. E como é que calcula? Bom, se você souber uma resolução para LD, conhecer as classes de Chern clássicas de LD, você calcula usando as classes de Segre desse LD. Mas a gente não sabe. Eu não tenho resolução para isso aqui. Então, você tem que fazer usando o BOT, porque vão aparecer pontos fixos. Se você souber calcular as fibras sobre esses pontos fixos, a conta sai. E é assim que é feito. Essa é uma ação natural. Você começa com ação em PN, em P3. Essa P3 induz a ação no espaço de foliações, que induz a ação naquele P de wedge 2S1. É induzida, né? São as representações induzidas. Você começa com a representação GLM, GL4, se você quiser, aí faz o wedge 2, tá? E faz as outras induzidas no espaço no PNzão, projetização disso aqui. Né? Tá? Quer dizer, a ação é definida, você pode imaginar que é em S1 estrela, aí tem a ação induzida aqui em SD menos 1. O DR é invariante. E esse MD que vai ser quociente de onde você tem ação, ou por esse LD onde você tem ação também. Ou, se você quiser ação aqui no contradomínio, que é mesmo induzido. É uma questão agora de saber calcular fibras. Sim, quer dizer, o núcleo... Antes, sim, sabe. Isso, sabe. Porque você tem uma sobrejeção explícita, então você conhece o núcleo. Tá? Mas a passagem ao limite eu não sei fazer só balançando as mãos, só sei calcular. Então, para fazer essas contas da maneira que eu falei há pouco, você precisa que o mapa
daqui para que seja genericamente objetivo, daqui para a imagem seja genericamente objetivo, já comentei isso aí aulas para trás, senão você teria o grau apenas a menos do grau do recobrimento que apareceria aqui. Mas se você mostrar que é genericamente objetivo, tudo bom, tudo bem. O que significa dizer que se um campo for legendriano para uma forma de contato, essa forma de contato é única. Não vai ser para duas. Demonstra-se. Maurício me convenceu. Quer dizer, o campo legendriano geral, que por definição tem que ser um campo que é tangente a uma forma de contato, é tangente a só uma forma de contato. Tá? Então, isso agora lhe leva a calcular a classe, esse 5 aqui é a dimensão do P5. É a classe Segre top aqui do P5. E, finalmente, bot. Então, qual é o receituário para bot? Fibra sobre os pontos fixos. Sob a ação de um toro unidimensional, quer dizer, que passa pela ação do PGL4, a que eu me referi em instantes. Né? Você começa agindo diagonalmente nas coordenadas, com pesos a determinar. Os pontos fixos, não é difícil se convencer, só pode ser o esperado. Os pontos fixos são as matrizes de posto 2. Se pegar uma matriz de posto 6, você sabe escrever a forma dela, vai ter um posto 2 aqui, um posto 2 aqui. 2 blocos, 2x2 antissimétricos. Tá? Você põe um epsilon na frente desse aqui, vai parar na outra. Tá? Então, os pontos fixos são os 6 pontos unitários do P5, só que com essa encarnação aqui, são matrizes antissimétricas, 4x4. Está razoável ou está muito misterioso? Eu vou mostrar um exemplo de limite já já. Isso começa com, digamos, 0, 1, 2, 3, lá do P3. É 0, é. Tá? Aí, para essa ação induzida, o peso é a soma dos pesos. Você age em cada fator. É mais ou menos óbvio que os fixos vão ser os unitários. Desde que você escolha os pesos suficientemente distintos para que essas somas que aparecem como pesos aqui sejam todas distintas. Então, vamos pegar um dos pontos fixos. Corresponde a essa fórmula aqui. Aí você perturba, somando a ela, T vezes alguma coisa para completar o posto. Tá? Qualquer direção normal que eu pegar aqui serve, porque, aliás, direção normal só tem uma. Você está com a hipersuperfície, você está com a quádrica no P5. Tá? Então, qualquer coisa que ele tire vai servir para calcular o limite. Assim, eu devia ter falado isso. Eu acho que eu já falei de outra vez. Aquela história do ideal de fitting e tal, que eu me referi em instantes. Então, a gente está com o mapa que vai parar primeiro na Grassmanniana e depois você calcula coordenadas de Plücker, vai parar num projetivo onde vivem esses menores tanto por tanto. Então, isso é um mapa racional.
O lugar de base, pela definição do mapa, é exatamente onde esses menores todos se anulam. Se você explodir esse ideal, evidentemente o mapa se estende para a explosão. Mas se o lugar que você está explodindo já é um divisor de Cartier, a explosão não fez nada. O que está por trás da história? Só para tornar mais apetecível, razoável, aquele negócio, porque é que aquele mapa se estende, porque é que aquele fibrado se estende. Tá? Me lembrei disso agora porque por conta dessa deformação que a gente está fazendo aqui. Então, está aqui uma forma de contato. Que se você aplicar, cadê? Aqui, se calcular nos campos aqui, vai sobre. Tá? Então, para aquela forma de contato perturbada, você calcular, vai aparecer uma imagem sobre e vai aparecer um núcleo da dimensão correta, como função de T. E você pode fazer T tender a zero. Significa que você está olhando uma coisa numa grassmanniana, vai pegar o limite na grassmanniana. Ou, algebricamente, o que você está fazendo é que aparece, na matriz que você está calculando, aparece um parâmetro T, você satura com respeito a esse parâmetro e faz T igual a zero em seguida. É simples dentro. Direção mantém. Direção mantém. Sim, porque operações elementares, você vai colocando T em evidência. Para T diferente de zero, você está composto completo. Se você quiser, pensa só abstratamente. Você está com uma família, um parâmetro, está mapeando a grassmanniana. A grassmanniana é completa. Então você pode passar o limite. E é Hausdorff, o limite é bem definido. Então, se você calcular as 6 fibras, isso aqui é tudo factível, até na mão para grau pequeno. Mas eu não fiz na mão. Fiz escrevendo coisas aí. Então, você faz o cálculo explícito dos primeiros tantos graus. Aí está o Atos, a quem a gente dedica esse polinômio que aparece como limite. Você pode trocar a forma de contato pedindo para foliações tangentes a qualquer outra família de distribuição. Escolhe essa família de distribuição. Você está com caso de amor com ela e tenta fazer uma coisa semelhante. Em princípio, pode dar interessante ou não, pode ser calculável ou não. Você pode fazer em P5, apenas aumentando aquela matriz 4x4 para uma matriz 6x6. Tem um número finito e pontos fixos também. Só que agora, aquela conta para D igual a 2, pequena e tal que você tem que fazer, cada um demora um dia e meio. Do jeito que eu sei fazer, do jeito que você está fazendo. Tem que dar um jeito de convencer ele a me ajudar. Isso aí. Estou exagerando, não. A forma que ele consegue codificar essas coisas, preciso de outra vida acadêmica para aprender. Quem sabe chegou lá. O 7 nem anda, já carregou de mais aqui. O que eu posso prometer para quarta-feira? Quarta-feira, vou mudar um pouco. Quer dizer, eu estou alternando entre duas coisas, né? Calculo alguma coisa folheada que tem um certo sabor geométrico numerativo, ou então calculo algumas coisas que têm a ver com singularidades.
No meu menu para quarta-feira, vou voltar para singularidades. Por exemplo, quárticas e P3, é um P34. Você pode... Não é qualquer curva que pode aparecer como curva singular de uma quártica, não. Então, por exemplo, uma cônica pode aparecer. Estou falando para quárticas irredutíveis, né? Você pega a seção de duas quádricas, está lá uma cônica, né? Elíptica, né? No lugar singular da quártica. Enfim. Mas você pode se perguntar, dentro desse P34, qual é o grau da subvariedade cujo ponto geral corresponde a uma quártica que é singular ao longo de uma cônica. Isso é uma continha banal usando Vou fazer isso. E outros exemplos desse tipo. Ou outros que vocês tragam, consiga fazer. Tá bom? Então, tem desligou geral, né? Acho que eu estou apertando o lugar errado. Acho que é Teams, né? Em Teams, a gente vem no More. Oi, João. Estou vendo suas letrinhas aí agora. Beleza, boa tarde. Então, desligando geral. Stop recording. Stop.